Estabilizadores de humor ou equilibradores de humor são substâncias que são utilizadas no tratamento do transtorno afetivo bipolar e nos episódios de mania. Essa é uma doença que antigamente se chamava psicose maníaca depressiva, mas atualmente prefere-se o termo transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar do humor. Nessa doença, o paciente ele alterna períodos que ele tem um bom humor e euforia com períodos de extrema irritação e de depressão. E essa oscilação de humor em fases, elas podem acontecer muito rápida, com uma frequência de um dia para o outro. Um dia a pessoa está bem, à noite ela já está mal, ou no dia seguinte ela está mal. Ou elas podem ser bem graduais e durarem em cada uma dessas fases meses, às vezes até 6 meses, 6 meses de depressão, 6 meses de euforia, né? Então, mania, no termo mania, ele quer dizer euforia, né? Não é compulsão, por exemplo. A pessoa tem mania de fazer alguma coisa, isso não é mania, isso é compulsão. A mania, então, é um estado de euforia. Então, por exemplo, num episódio de mania, o paciente ele pode ficar vários dias sem dormir, ele pode ter a capacidade de discernimento, de escolha e de atenção diminuída. Ele pode ter descontrole no temperamento, muita agressividade, impulsividade, irritação, agitação, compulsão alimentar. Ele também pode usar excessivamente drogas, incluindo álcool nessa fase, apresentar uma promiscuidade e excesso de parceiros sexuais durante essas crises, cometer gastos excessivos, apresentar hiperatividade e pensamento acelerado, falar excessivamente, apresentar autoestima extremamente elevada, com um aumento irreal na sua autopercepção das habilidades e do seu próprio valor. Existem vários níveis de transtorno bipolar. O tipo 1 é aquele que a pessoa tem episódios de mania e de depressão bem acentuados, que era chamado de psicose maníaca depressiva. Tem uma forma mais branda, que o paciente ele não tem um episódio de mania, ele tem um período de nível elevado de energia mais reduzido, que a gente chama de hipomania, e é alternado com episódios de depressão. Então a pessoa está em depressão, hipomania, depressão, hipomania. Então é como se fosse o transtorno bipolar tipo 1, mas com menos, uma fase de mania um pouco menos severa. E existe um outro tipo, que é a ciclotimia, que é a forma mais branda, mais leve desse transtorno bipolar. A pessoa tem oscilação de humor muito menos severa, com hipomania e depressão leve. E esse é mais difícil de você diagnosticar, até porque é muito parecido com a maioria de nós, que tem dia que acorda um pouco mais eufórico, um pouco mais deprimido, mas dentro de um padrão de normalidade, né? E essa pessoa está quase aí, ela tem um pouquinho mais extremo, mas não é tão severo que nem os outros dois tipos. Os princípios ativos que nós usamos para equilibrar o humor, né, para tornar essa depressão um pouco mais, um pouco menor, mais próximo de um nível de normalidade, e aquela mania também rebaixar para níveis mais próximos da normalidade, são o lítio, a carbamazepina e o ácido valproico. A carbamazepina e o ácido valproico também podem ser usados como anticonvulsivantes. E a gente tem descoberto, tem alguns autores que têm mostrado que outros anticonvulsivantes têm o mesmo efeito, têm a mesma propriedade de regular, equilibrar o humor de alguns pacientes. Então já existem trabalhos mostrando que o divalproato, a oxicarbamazepina, o topiramato e a lamotrigina, por exemplo, também tem alguma ação equilibradora do humor. O lítio, que é um dos fármacos mais antigos usados, né, para o transtorno bipolar, ele é extremamente tóxico, mas ele realmente é um fármaco que consegue diminuir as fases de mania e consegue também diminuir um pouquinho do estado depressivo. A gente usa o carbonato de lítio, mas o mecanismo de ação não está muito bem descrito. Alguns autores falam que ele simplesmente interfere no potencial de ação e de repouso dos neurônios, mas não explica direito como isso se dá.
E alguns falam que ele interfere na entrada de cálcio intracelular também, mas sem explicar é, como ele faz isso daí. O fato é que ele realmente consegue é, reduzir os níveis de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e ele consegue aumentar níveis de GABA, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E este efeito acaba sendo importante para essa estabilização do humor. Como eu disse, o lítio é muito tóxico e ele requer uma atenção clínica imediata quando você está com níveis muito elevados. O paciente pode apresentar desorientação, dificuldade na fala, náusea, tontura, enjoo, diarreia, tremor intenso, e por isso a gente costuma monitorar os níveis séricos do lítio para evitar intoxicações graves. Mesmo doses baixas de lítio em administração prolongada pode causar efeitos adversos leves ou severos, danos à tireoide, ao rim, e exige monitoração periódica da função então renal e tiroidiana. Alguns dos efeitos adversos do lítio podem ser minimizados com alteração na dieta, alterações no comportamento, mudança no horário de uso do medicamento, ou alguns deles até diminuem com o passar do tempo. A fim de minimizar os problemas do lítio, é possível para alguns pacientes ele tomar doses bem baixas de lítio e tomar outro estabilizador do humor, como carbamazepina, o ácido valproico, algum daqueles outros exemplos que eu tinha dado. Assim você não precisa tomar doses extremamente altas do lítio, né? No passado a gente era dependente só do lítio para isso. Hoje você pode fazer associação com outras drogas, o que melhora o efeito e ainda diminui o risco